Dizem que Pelotas nasceu daquilo que corrói, do sal, da umidade e do tempo que não perdoa. Às margens de um arroio calmo, quase imóvel, o vento do sul trazia o cheiro do sangue recém-cortado, misturado ao da carne seca, pendurada em longas traves de madeira. Ali no fim do século XVIII, a terra se encheu de homens que buscavam riqueza, e de outros trazidos acorrentados que se tornaram parte dela. O charque. Essa palavra tão comum esconde o que realmente significava: a transformação da vida em mercadoria. A carne do boi, salgada até perder o nome. A carne do homem usada até deixar de ter rosto. O arroio Pelotas não corria, observava, e o que ele via ninguém esqueceu. As primeiras charqueadas surgiram simples, quase improvisadas. Mas logo o lucro encheu os olhos dos barões, e as margens do rio foram tomadas por engenhos, senzalas e casas grandes de pedra. O som dos machados e das facas ecoava dia e noite, misturado aos cânticos tristes dos cativos, e o vento levava tudo, os gritos, o sal, o cheiro, até os campos vazios, onde o tempo parecia se ajoelhar. O sol do Pampa é diferente. Não aquece. Queima devagar, como se julgasse. Sob ele os homens suavam e o sal ardia nas feridas abertas. Era esse o preço de viver ali, produzir riqueza enquanto se perdia a humanidade. Os viajantes que chegavam à região escreviam sobre a prosperidade das charqueadas, sobre os casarões brancos, os salões de baile, as senhoras de vestidos vindos da Europa. Mas nenhum diário descrevia o que acontecia depois do portão, onde o couro do boi e o couro humano eram tratados com o mesmo descuido. O charque, quando pronto, era empilhado como tijolos. Toneladas de carne salgada atravessavam o país para alimentar soldados, escravos de outras fazendas, e famílias que jamais imaginariam de onde vinha o sabor daquilo que comiam. Pelotas prosperava, mas prosperava sobre ossos. As águas do arroio, lentas e espessas, escondiam mais do que reflexos. Quando a noite chegava, a lua desenhava sobre a superfície os contornos dos galpões, e quem passasse por ali jurava ver figuras caminhando entre as tábuas. Homens sem rosto, mulheres de olhos brancos, sombras que se moviam em silêncio como se ainda trabalhassem. Há quem diga que o arroio tem memória, que ele guarda o som das correntes, o peso do chicote e o último suspiro de cada corpo que nele caiu. O sal conserva, mas também amaldiçoa. O primeiro barão do charque, dizem, tinha o olhar frio e as mãos firmes. Chamava os cativos de peças e dizia que o segredo da fortuna era não ouvir. Quem ouve demais se perde, repetia, e foi assim que Pelotas aprendeu a se calar. Os dias eram longos, as noites intermináveis. O cheiro do sangue secando se misturava ao canto dos sapos e ao rumor do vento. E no fundo das senzalas, alguém sempre sussurrava rezas que não vinham dos livros. Eram preces antigas, trazidas de além-mar, mistura de fé e desespero. Tentativa de lembrar de onde vieram antes de serem comprados. Os barões dormiam em camas de madeira escura, os cativos sobre o chão de terra batida. Mas todos compartilhavam o mesmo pesadelo, o som do rio à noite, porque quando o vento mudava, o arroio gemia, e quem ouvia, sabia. Não era o vento. As charqueadas funcionavam como organismos vivos. O gado chegava, a carne era cortada, salgada, seca. Nada se perdia, nem mesmo o medo. Ele era salgado também, e espalhado no ar, penetrando em cada parede, em cada pedra, em cada corpo. No começo do século XIX, Pelotas era o coração que alimentava o império, mas todo coração tem um lado escuro. Nas madrugadas frias, o som das carroças misturava-se aos estalos do couro sendo estendido. As mulheres negras, com as mãos feridas pelo sal, lavavam o charque e rezavam baixo. Algumas desapareciam, outras enlouqueciam. E sempre havia quem dissesse que o arroio as havia chamado. Os antigos afirmam que o rio se alimentava daquilo que os homens negavam ver.
Cada corpo jogado na água voltava em forma de neblina. Por isso, Pelotas acorda coberta de bruma nas manhãs frias. É o rio devolvendo o que engoliu. O tempo passou, mas a paisagem pouco mudou. As charqueadas viraram museus, as senzalas, depósitos, mas o ar continua o mesmo, pesado, doce e salgado. Quem caminha por ali sozinho sente um arrepio que não vem do frio. É o passado que não aceita ser esquecido. Alguns dizem que à noite, na beira do arroio, ainda se ouve o bater das facas, o tilintar dos ferros e um murmúrio que parece canto. Outros juram ver luzes azuis flutuando sobre a água, como se fossem lamparinas antigas guiando quem se perdeu. E há quem acredite que o rio escolhe quem escuta. Nem todos percebem, mas quem percebe nunca mais esquece. Quando o ouro do charque começou a brilhar, os homens do sul acreditaram ter domado o tempo. Pelotas crescia com o som das moedas, o ranger das carroças e o estalar do couro seco. Os barões do charque, como eram chamados, vestiam casacas francesas, usavam bengalas importadas e mandavam erguer casarões com colunas de mármore e janelas largas, de onde se via o mesmo rio que sustentava tudo. O mesmo rio que levava a carne e escondia as correntes. Durante o dia, os portões das charqueadas se abriam para os negociantes estrangeiros. Homens de sotaques diferentes vinham comprar a carne seca que alimentaria o império. Mas à noite, esses portões eram trancados com trancas grossas. E atrás deles, a riqueza se convertia em grito. Nos salões das casas grandes havia bailes, velas acesas refletindo nas taças de cristal, pianos vindos da Europa e risos que tentavam cobrir o som do que acontecia do outro lado do muro. Dizem que o vento da noite misturava os sons, e quem passava pelas charqueadas jurava ouvir música e choro ao mesmo tempo. Era o retrato perfeito de Pelotas, beleza e dor dividindo a mesma parede. Os barões acreditavam em eternidade. Mas a eternidade sempre cobra caro. Um deles, o mais rico de todos, mandou construir uma charqueada inteira sobre o alicerce de uma senzala antiga. Dizia que o passado devia ficar sob os pés, não nos olhos. Mas o que ficou sob os pés acabou subindo pelas paredes. Trabalhadores juravam ver marcas de mãos aparecendo no reboco fresco. E à noite, quando todos dormiam, as portas batiam sozinhas. O barão mandou chamar padres, benzedeiras e até um velho negro que conhecia orações antigas de antes da travessia. Nada adiantou. A casa nunca mais ficou em silêncio. Anos depois, quando o barão morreu, sua mulher jurou ter ouvido correntes se arrastando pela varanda e uma voz rouca sussurrando o nome dele. Desde então ninguém dorme naquela casa, e dizem que quem tenta sonha com o rio. Pelotas se tornava símbolo de poder. A carne seca alimentava as tropas, os quartéis e os portos. Mas por trás de cada tonelada de charque havia sangue, e sangue nunca desaparece. Ele apenas muda de lugar. Os escravos trabalhavam com o sal até que a pele rachasse. O sal entrava nas feridas e queimava. Alguns enlouqueciam, outros cantavam para suportar. O canto era baixo, triste, arrastado, tão intenso que às vezes o vento parava para ouvir. Esses cânticos atravessaram gerações, e quem mora em Pelotas jura. Nas madrugadas frias, quando o nevoeiro cobre o arroio, dá para ouvir as vozes vindo de longe, não como lamento, mas como lembrança. O tempo passou, mas os barões continuaram acreditando que nada mudaria. Investiam em luxo, em festas, em aparências, e as senzalas continuavam cheias. Em 1835, quando estourou a Revolução Farroupilha, muitos cativos foram prometidos a liberdade caso lutassem. Alguns aceitaram. Outros sabiam que promessa de senhor é vento. Mesmo assim, lutaram, não pela guerra dos homens, mas pela deles. Há relatos de soldados que, ao voltarem para Pelotas, juravam ter visto espectros no campo de batalha. Homens queimando em silêncio, correntes flutuando no ar, olhos brilhando no escuro.
Ninguém ousava falar sobre isso, mas todos sabiam o que era. Era o preço do charque. Enquanto o Império comia, Pelotas enterrava. Os cemitérios cresciam junto com as charqueadas, e as lápides eram feitas do mesmo barro que cobria o sangue dos currais. O sal conservava as carnes, mas também os pecados. Os filhos dos barões herdavam a fortuna e o medo. Alguns diziam ouvir vozes nas paredes, outros viam sombras entre as cortinas. E havia sempre uma sensação de que algo observava. Os mais antigos acreditavam que o rio tinha olhos, que o arroio Pelotas via tudo, e quando os homens esqueciam o que fizeram, ele lembrava por eles. Em 1850, uma seca atingiu a região. As águas baixaram e os trabalhadores encontraram ossos enterrados no leito do arroio, não de animais, mas de gente. O governo mandou silenciar a notícia, mas o cheiro não se cala. Desde então dizem que o rio mudou de cor, que nas noites de lua cheia a água parece avermelhada, como se refletisse o passado, e quem se aproxima ouve o som de algo se arrastando no fundo. Uma lenda antiga diz que, a cada ano, o rio escolhe um nome de quem ainda deve. E esse nome ecoa no vento por 3 noites seguidas. Ninguém dorme quando o vento sopra do sul. As charqueadas continuaram funcionando até o fim do século XIX. Mas o peso da culpa começou a infiltrar-se nas paredes. Os herdeiros vendiam as propriedades fugindo de uma sensação que não sabiam explicar. Um viajante inglês que passou pela cidade em 1888 escreveu: Pelotas é bela e triste. Há uma sombra no ar, mesmo quando o sol está forte. Sente-se o perfume do passado e o gosto do sal nas lágrimas. Ele nunca mais voltou. Hoje quem visita as antigas charqueadas ainda sente. O vento é frio, a umidade pesa e o silêncio é espesso. Nos corredores, o som dos passos parece sempre duplicado, como se alguém seguisse por perto. E quando se chega à beira do arroio, o ar muda. É como se o tempo parasse para observar quem ousa se aproximar. Os moradores antigos evitam passar por lá depois do pôr do sol. Dizem que o rio chama, e quem atende não volta. As correntes que um dia prenderam corpos agora arrastam memórias. E a cada novo amanhecer, Pelotas acorda mais bonita e mais triste. Porque beleza, quando nasce do sofrimento, nunca é leve. E o vento que sopra do sul continua contando histórias. Histórias que o tempo finge esquecer, mas o sal insiste em conservar. Dizem que dentro das charqueadas o tempo não passava. Ele apodrecia. Ao amanhecer, o frio do sul cortava como lâmina. O vento atravessava os portões de ferro e fazia os sinos das senzalas vibrarem. Era o chamado. E quando o sino tocava, ninguém rezava, apenas levantava. Os homens caminhavam descalços sobre o chão molhado. A terra misturada com sangue e sal formava uma lama grossa que grudava nas pernas. E o cheiro era a primeira coisa que entrava na pele. Cheiro de carne cortada, de suor, de ferro, cheiro de vida virando produto. Antes mesmo do sol nascer, o trabalho já começava. O gado chegava aos montes. Os gritos dos bois se misturavam aos dos homens. Os machados batiam. O metal cantava. A cada golpe, um som seco, oco, como se o próprio chão respirasse. Os barões diziam que o segredo do charque era o sal. Mas o verdadeiro segredo era o silêncio. Quem gritava muito, aprendia rápido que o som não ajudava. Era melhor calar. O sal fazia o resto. As mulheres trabalhavam na lavagem. As mãos queimavam, rachadas, sangrando entre o sabão e a água fria. Algumas eram jovens demais, trazidas de longe, vendidas por poucos trocados. Tinham os olhos baixos e o olhar longe. Diziam que viam coisas, figuras de bruma andando entre os currais, mãos que se mexiam debaixo da água parada. Uma delas, chamada Joana, contava que certa vez viu o reflexo de um homem no tanque. Ele estava de costas, parado, olhando o horizonte. Mas quando ela se virou, não havia ninguém.
No dia seguinte, o tanque transbordou. A água estava vermelha e Joana desapareceu. O capataz mandou calar. O rio, porém, não cala. Durante semanas, o vento carregava o nome dela como se fosse reza. Joana, Joana. E ainda hoje, quem passa pelas ruínas jura ouvir esse sussurro vindo das paredes. Os dias seguiam lentos. O sal secava o sangue manchava o sal. Era um ciclo perfeito e cruel. A carne era empilhada em longas tábuas de madeira. Tinha cor cinza, textura áspera. E quando o sol batia, o cheiro se espalhava por quilômetros. Aqueles que trabalhavam ali diziam que, depois de um tempo, o cheiro nunca mais saía, nem com banho, nem com o tempo. Ficava impregnado como um batismo ao contrário. Quem sente o cheiro do charque, sente para sempre. Os cativos dormiam exaustos, mas o sono não era descanso, era fuga. Durante o sono, ouviam o som das correntes se arrastando devagar. Alguns acordavam jurando ver pegadas sobre a palha. Outros diziam sonhar com o arroio chamando seus nomes. E havia noites em que todos acordavam ao mesmo tempo, porque o chão tremia, leve, como se algo caminhasse sob a terra. Um viajante uruguaio que visitou a região em 1844 descreveu as charqueadas como fábricas de silêncio. Ele escreveu: há ali uma tristeza que não pertence a este mundo. O ar pesa como se o próprio Deus tivesse virado o rosto. Ele partiu na manhã seguinte e nunca mais foi visto. Os senhores não sabiam dessas histórias, ou fingiam não saber. Para eles, a charqueada era uma máquina, e toda máquina precisa de engrenagens, humanas ou não. O ritmo era exato, o corte, o sal, o varal. O som do gado morrendo era o sinal de que o dia havia começado. E quando o sol se punha, a brisa do sul trazia o cheiro do sangue seco misturado à fumaça dos lampiões. O tempo nas charqueadas era feito de repetições, cada dia igual ao anterior, até que um dia tudo mudou. Uma tempestade caiu sobre Pelotas. O céu se abriu, e o arroio subiu como se respirasse. A água invadiu as senzalas, os currais, e chegou até o salão do barão. As mulheres gritavam, os bois mugiam, e o vento parecia ter voz. Alguns juram que naquele dia o rio se levantou em forma de gente, um homem feito de água, sal e sombra, que caminhou sobre o pátio e olhou nos olhos do barão. Ninguém mais esqueceu esse olhar, frio, parado, interminável. Quando a tempestade passou, os corpos começaram a aparecer, não apenas dos que morreram na enchente, mas também de outros antigos que o rio devolveu, corpos sem nome, sem data. O sal os havia preservado. O barão mandou enterrar tudo às pressas, mas o vento espalhou o cheiro. E o cheiro não se enterra. Desde então dizem que cada chuva em Pelotas carrega ecos daquele dia. O vento bate nas janelas com força e o som lembra o aço batendo na carne. O trabalho continuou. Como sempre. Mas ninguém mais entrou nas charqueadas à noite. Os capatazes passaram a dormir em grupos e os cães, antes bravos, começaram a uivar para o nada. Os padres tentaram abençoar as senzalas. Os negros mais velhos fizeram rituais misturando preces e tambores, mas o que nasceu ali já não podia ser apagado. O chão estava vivo. E toda vez que a carne era cortada, o chão bebia. Anos depois, uma criança nascida na charqueada começou a sonhar com o rio. Dizia que via homens sem rosto, mulheres de vestidos brancos e uma chama azul flutuando sobre a água. O pai dela riu, mas morreu 2 dias depois, afogado em plena seca. Os antigos dizem que o rio não mata, ele chama, e quem responde, vai. Hoje, quando o vento sopra do arroio, as folhas das árvores fazem um som estranho, quase humano, e os guias locais pedem silêncio. Dizem que é falta de respeito interromper o que foi deixado para trás, porque o trabalho acabou, mas a carne ainda respira. Quem entra nas ruínas sente isso. O ar pesado, o frio que não vem do clima, o som distante que parece água pingando, mas não é. É o tempo, escorrendo.
As paredes ainda têm manchas. O sal as preservou. E se o sol entra pelos buracos do telhado, é possível ver partículas de poeira dançando, como pequenas almas cansadas. Alguns visitantes dizem sentir mãos tocando seus ombros, ou sussurros que pedem para ir embora. Outros ouvem risadas baixas quase infantis, mas todos sentem algo. Pelotas é feita de camadas, de beleza e lamento, de festa e sangue. E o rio paciente continua guardando o que os homens não tiveram coragem de lembrar. O som do vento sobre a água é o mesmo de 200 anos atrás. E em noites de lua cheia, o reflexo da lua se divide em três: um claro, um escuro e um que parece se mover. Alguns dizem que é apenas o vento. Outros juram que é o reflexo das almas que ainda esperam. Dizem que toda terra que enriquece rápido aprende a esconder a própria dor. Pelotas aprendeu cedo. Mas há dias em que a dor sobe pelas paredes, atravessa o telhado e vira chama. Isso aconteceu numa noite sem lua, quando o vento do sul parou de soprar. Como se o céu tivesse prendido a respiração. Os homens trabalhavam desde antes do amanhecer. A charqueada estava cheia, os varais de carne estendidos, o sal cobrindo tudo de um branco áspero. O cheiro era denso, o chão, viscoso. Os capatazes gritavam pouco, não por piedade, mas por costume. Ninguém precisava de ordens para repetir o que fazia todos os dias. O som das lâminas corria como uma oração perversa. Ao cair da tarde, o barão chegou a cavalo, acompanhado de 2 homens armados. Tinha os olhos miúdos, uma cicatriz fina no queixo e a pressa de quem já não confia no próprio sono. Desceu, andou devagar pelo pátio e entrou no galpão maior. O silêncio que se formou não foi de respeito, foi de espera, porque os silenciosos sabem reconhecer o cheiro de tempestade. Na beira do tanque, uma mulher velha, chamavam-na só de Mãe Rita, parou de lavar. Endireitou a coluna, passou a mão no avental molhado e ficou olhando para o alto, como quem escuta uma coisa que mais ninguém ouve. Ela disse depois que percebeu a mudança no ar. O vento deixou de ser vento e virou memória. E quando a memória toma o ar, o fogo encontra caminho. A primeira labareda nasceu pequena, no fundo do galpão das salgadeiras, como se tivesse brotado da madeira cansada. Um estalo, 2, 3, e o cheiro de fumaça se misturou ao sal. Os capatazes correram. Deram ordens. Acharam que era acidente, mas na porta 5 homens parados olhavam fixo, sem mover um músculo. Tinham as mãos calejadas, as testas brilhando de suor e um silêncio resoluto nos olhos. Alguém gritou: "Água!" Mas o arroio parecia mais distante naquela noite. O balde demorava a voltar. A chama crescia. O barão, com raiva, empurrou um dos homens e ordenou que arrombassem o depósito de água. As travas não se moveram. As chaves sumiram. E pela primeira vez, o barão notou que o fogo não era um acidente, era um chamado. No meio do tumulto, um coro baixo começou a surgir, arrastado, vindo de dentro das senzalas. Era um canto antigo, de palavras misturadas, com a batida da terra marcando o compasso. As mulheres batiam o ritmo com as mãos contra o peito, os homens com o calcanhar no chão. A madeira viva do galpão respondeu rangendo, e o fogo avançou como se recebesse fôlego. Quem ouviu de longe jurou que a chama respirava. Um capataz tentou calar o canto com o cabo do chicote. Mãe Rita ficou entre o golpe e a voz. O estalo não veio. O couro parou no ar, pesado como ferro. O capataz cambaleou como se algo o empurrasse para trás e caiu sozinho. Levantou mudado. Os olhos dele, antes firmes, agora procuravam uma porta que não existia. É assim quando a culpa entra. Ela apaga as saídas. O barão sacou a arma e apontou para o teto para impor ordem com o disparo, mas não atirou. Porque diante dele um dos homens, chamavam de Bento, de bigode ralo e mãos enormes, ergueu a cabeça e olhou direto para o barão. Não disse palavra. Não precisava.
Os dois se encararam como se fossem espelhos, e foi então que o barão viu no brilho do olho de Bento a mesma água escura do arroio. A arma pesou no braço e desceu. A chama já lambia as paredes. O telhado estalava. O sal que deveria conservar agora queimava a garganta de quem respirava. Alguém abriu as portas da senzala. Não se sabe quem. Alguns dizem que foi um dos próprios capatazes. Outros juram que as trancas caíram sozinhas, corroídas por mãos que não se viam. As pessoas começaram a sair uma por uma, sem corrida, sem grito, como quem cumpre um rito que treinou a vida inteira. As crianças surgiram primeiro, agarradas às saias. Os velhos vieram em seguida, apoiados nos ombros de quem tinha força. Ninguém empurrou ninguém. O fogo, agora alto, iluminava os rostos como se a noite tivesse sol. E no fundo da claridade pairava uma certeza. Não era fuga, era despedida. O barão tentou dar ordens, negociar promessas, distribuir urgências. As palavras caíam no chão como moedas em lama. Ninguém apanhava. Não era mais um tempo de aceitar preço. Um estampido cortou o ar, não foi tiro. Foi o telhado que cedeu no galpão principal. A chama sorveu o oxigênio e rugiu, como bicho velho que acorda com fome. Faíscas subiram alto, alto, mais alto que as figueiras da beira do pátio. E por um segundo todos viram, ou imaginaram ver, formas dentro do fogo. Braços, olhos, fios de cabelo dançando, como se tivessem esperando aquele momento há 200 anos. A enchente de outrora parecia ter voltado, só que em brasa. E ainda assim, o arroio continuava quieto, assistindo. Porque o rio assiste, ele não impede. Aprendeu a esperar. Foi então que a revolta explodiu. Não como pancadaria, mas como decisão. Os varais foram derrubados, os montes de charque virados. Os barris de sal rolavam e se abriam, formando linhas brancas no chão escuro. Bento, o dos olhos de água, caminhou até a casa grande. Não correu, caminhou. Atrás dele, meia dúzia. Ninguém carregava arma, carregava um olhar. Na varanda, a mulher do barão caiu de joelhos rezando alto, pedindo à santa que protegesse o lar. Mãe Rita passou a mão no ar como quem afasta mosca invisível e baixou a voz da reza. Não por maldade, por justiça. Disse apenas: quem reza sobre sangue, primeiro precisa lavar as mãos. A mulher chorou sem fazer som. Dentro da casa, os retratos de família pareciam vivos. Os olhos pintados seguiam quem passava, e na moldura a poeira tremia como se tivesse medo. Bento parou no salão principal diante do piano. A tampa estava aberta, as cordas brilhando. Ele fechou devagar. Era um gesto simples, mas dizia muito. Acabou a música que cobria o choro. Lá fora o barão não aguentou. Avançou com a arma, agora sim mirando menino, mulher, quem fosse. A mão tremia. A pontaria não achava lugar. Foi mãe Rita quem parou à frente. Pequena, ereta, terrível. As rugas do rosto viraram mapas. Ela apontou o dedo para o arroio. Olha. O barão olhou. A água, que parecia parada, mexia. Mas não era movimento de corrente. Eram bolhas largas, compassadas, como se alguém respirasse por baixo. De repente, lâminas de luz azul começaram a correr pela superfície, cruzando o pátio inteiro em reflexos. Quem já viu isso sabe. Quando a água brilha azul sem lua, tem memória acesa. O barão baixou a arma. O peso do metal foi para o chão como se tivesse alma própria. Ele cambaleou 2 passos e sentou no degrau, pequeno como uma criança de castigo. Foi a última vez que mandou em alguma coisa. O fogo levou o galpão maior e parte dos varais. As demais charqueadas, por milagre ou por medo, não pegaram. As pessoas passaram a noite no pátio, em volta das crianças, cobertas com mantas, sem dormir. Os cães, que sempre latiam à toa, ficaram deitados calados com o focinho encostado nas patas, olhando um ponto que ninguém mais via. Ao amanhecer, o que sobrou era carvão salmolhado e um cheiro que não era só de fumaça.
Era como se a terra tivesse exalado um pulmão antigo. Os que tinham família na cidade foram embora em silêncio. Os que não tinham ficaram encarando o arroio com um respeito novo. Bento desapareceu. Ninguém sabe se fugiu, se foi levado, se virou água. Mãe Rita diz que ele não morreu, virou o vento daqui. E de fato, às vezes o vento muda de direção de repente, só para tocar o rosto de quem está distraído. O barão existiu por mais alguns anos, mas não como antes. Vendeu terras, vendeu móveis, vendeu a bengala com que tanto gostava de ser visto. Andava pela margem do arroio ao cair da tarde, falando sozinho, como quem tenta convencer a água a esquecer. A água não esquece. A cidade inventou versões. Houve quem chamasse de motim, quem chamasse de milagre, quem chamasse de castigo. As crianças cresceram ouvindo que em Pelotas o sal guarda tudo, a carne, as vozes, os passos. E que quando o ar pesa, é porque alguém está lembrando demais. Anos depois, quando as charqueadas já eram menos, um pesquisador veio de longe recolher relatos. Queria separar história de lenda, como se isso fosse possível. Anotou datas, contou tijolos, mediu paredes. No último dia, pediu licença para ver o arroio de perto, só para encerrar o caderno. Voltou pálido, sem conseguir falar. No caderno dele, entre linhas penosas e meticulosas, havia uma frase torta, apressada, quase infantil. Os olhos do rio não são metáfora. Os moradores antigos dizem que depois do incêndio, a noite de Pelotas ficou diferente. Mesmo quando o céu está limpo, existe uma penumbra baixa, rente ao chão, como véu. E quem atravessa esse véu sente duas coisas ao mesmo tempo: culpa e perdão. Talvez o arroio tenha aprendido a perdoar aquilo que os homens ainda não sabem. Uma vez por ano, no mês em que o vento acalma e a umidade sobe, as ruínas do galpão antigo soltam um cheiro breve, sal e fumaça. É rápido. Os velhos respiram fundo e fazem silêncio. Não é para lembrar do fogo. É para lembrar que naquele dia o grito virou história, e a história, enfim, parou de sussurrar e falou alto, porque há gritos que não nascem da garganta. Nascem do chão. E naquela noite sem lua o chão falou, com fogo, com água, com olhos e com um silêncio que até hoje obriga quem passa por ali a tirar o chapéu, baixar a voz e respeitar o que não sabe nomear. As charqueadas queimaram, mas os casarões permaneceram. Erguidos sobre o sal, sobre o medo e sobre o silêncio, brancos por fora, úmidos por dentro, como se as paredes ainda respirassem. As famílias dos barões não foram embora. A maioria ficou. O dinheiro já não era tanto, mas a vaidade ainda pesava mais que o arrependimento. E nas casas grandes, entre jantares silenciosos e retratos imóveis, a culpa aprendeu a morar. As criadas diziam que à noite o som dos passos voltava. Eram passos firmes, lentos, como se alguém subisse a escada segurando o corrimão. Mas quando acendiam as lamparinas, o corredor estava vazio. Mesmo assim, o ar continuava mexido. O tipo de vento que só existe quando há corpo. As casas começaram a envelhecer por dentro. O reboco soltava, a madeira inchava, o chão rangia em lugares diferentes a cada dia, como se a estrutura inteira tivesse aprendido novos caminhos, como se algo invisível se movesse de cômodo em cômodo, tentando encontrar descanso e não achando. O relógio da sala principal parava sempre no mesmo horário, 3h14. Ninguém sabia por quê. Trocaram as pilhas, o mecanismo, o ponteiro. Nada adiantou. E toda madrugada, quando o tic-tac morria, o ar da casa mudava. Os cães latiam, as velas tremiam, e o tempo parava junto. A esposa do barão, agora viúva, começou a ouvir coisas. Primeiro risadas de crianças no quintal, depois vozes baixas no corredor, e uma noite, enquanto penteava os cabelos, viu pelo espelho uma mulher parada atrás dela. Vestido simples, pele escura, olhos calmos. A mulher sorriu e sumiu. Desde então, o espelho ficou coberto com pano branco.
Mas o pano de manhã sempre caía no chão. Os moradores tentaram se acostumar. Falaram em vento, em ilusão, em saudade, mas a verdade é que ninguém dormia inteiro. As portas batiam sem brisa, as janelas abriam sozinhas, e o chão gelava sob os pés mesmo em dia quente. O padre da paróquia foi chamado para benzer. Entrou, fez o sinal da cruz, aspergiu água benta e murmurou latim. Mas antes de sair, perguntou: "Quantos quartos essa casa tem?" A viúva respondeu: 11. O padre franziu a testa. Estranho. O corredor leva a 12 portas. A última porta no fim do corredor estava sempre trancada, e ninguém lembrava de ter chave. Alguns diziam que era depósito, outros capela. Mas quem chegava perto jurava sentir o ar mais frio, e às vezes ouvia um som de alguém batendo, devagar, 3 vezes, como se pedisse para sair. Anos depois, um dos filhos do barão, já adulto, tentou abrir. Arrombou a fechadura com ferro e empurrou. O quarto estava vazio, coberto de pó. No chão, apenas uma cadeira quebrada e um rosário pendurado na parede. Mas o cheiro não era de madeira antiga, era de fumaça, o mesmo cheiro da noite do incêndio. O homem trancou de novo e nunca mais falou no assunto. Na semana seguinte, adoeceu. Morreu com febre alta, chamando por alguém chamado Bento, nome que ninguém da família conhecia. Desde então, o quarto segue fechado, e quando o vento vem do sul, a porta vibra sozinha num som que lembra respiração. Os empregados evitavam o lugar. Alguns pediam para dormir nas cozinhas ou no celeiro, outros largavam o emprego sem explicação. Mas uma das criadas, uma moça de olhos claros chamada Inácia, ficava. Dizia que ouvia vozes sim, mas que não eram más. São vozes que querem ser lembradas, dizia, e ela acendia velas no corredor, uma para cada nome que lembrava. Numa dessas noites, Inácia ouviu o som do piano. A melodia era lenta, dissonante, como se alguém tocasse sem saber direito. Ela seguiu o som até a sala. O piano estava fechado. Mas as teclas mexiam sozinhas, devagar, uma por uma, formando acordes tristes. Ela não gritou. Sentou-se e ouviu. Disse que ficou ali até o amanhecer, e ao nascer do sol, o piano parou. Nunca mais funcionou. Com o tempo, os moradores foram embora. A casa ficou vazia, entregue à umidade. As eras subiram pelas paredes, as telhas caíram, e o silêncio voltou a morar ali. Mas o silêncio das charqueadas é vivo. Ele observa. Quem passa por perto ainda hoje sente o peso. As janelas parecem olhos e há uma luz que brilha às vezes no segundo andar. Apesar de não haver eletricidade, uns dizem que é reflexo da lua no espelho velho, outros que é o olhar de quem ficou preso entre 2 mundos. Os guias turísticos contam histórias. Os curiosos tiram fotos. Mas as fotos nunca saem normais. Manchas brancas, sombras sem corpo, vultos em degraus. E nas gravações, sempre o mesmo som de fundo. Um batimento leve, compassado, como se a casa tivesse coração. O povo de Pelotas aprendeu a respeitar o lugar. Não por medo, mas por reverência. Porque toda casa que viu sofrimento guarda ecos. E toda alma que um dia foi esquecida encontra um canto para morar. Os vizinhos chamam a velha construção de a Casa do Silêncio. Mas quem já entrou, sabe que o silêncio ali fala. Fala em madeira, em vento, em cheiro, e às vezes em nome. Uma mulher idosa, descendente de escravos, certa vez disse: "Aquela casa não é maldita, é memória." E a memória, quando é negada, grita até ser escutada. Hoje o casarão é museu. As visitas acontecem apenas de dia, mas os seguranças contam que, à noite, ouvem passos no andar de cima. E o relógio da recepção, o mesmo que veio da casa original, ainda para todo dia às 3h14. Há lugares onde a história se cala, e há outros onde ela sussurra. Mas o Arroio Pelotas... Ele fala, não com voz de gente, mas com o som da água batendo na margem, com o rumor que vem de baixo, com o eco de quem ainda não partiu. Durante o dia, o arroio parece inofensivo.
As crianças brincam, os peixes nadam lentos e o sol reflete dourado sobre a superfície. Mas quem o conhece sabe, o verdadeiro rio vive de noite. É quando o vento muda de direção, quando o frio chega sem nuvem, quando até os cães se recolhem. Então o arroio respira, e cada respiração levanta a neblina, um véu entre o que é e o que foi. Os antigos dizem que o rio vê, e que há olhos dentro da água, olhos que lembram. Um pescador chamado Adão jurava que em certa madrugada viu rostos sob a superfície, rostos que se mexiam devagar como se dormissem. Tentou jogar a rede, mas a rede voltou seca, cheia apenas de sal. E o cheiro não era de peixe. Adão parou de pescar. Passava pelo rio só de dia e sempre com o chapéu nas mãos. Morreu velho, cego, mas dizia que ainda via o brilho das águas por dentro da cabeça. Eles não foram embora, murmurava, e ninguém ria, porque todos sabiam. Há coisas que não se dizem, mas se reconhecem. O arroio Pelotas nasce longe, mas não vai a lugar nenhum. Deságua em si mesmo, como lembrança que se recusa a seguir. Por isso, os velhos dizem que ele é espelho. Quem olha demais vê o que não devia. Nas noites de lua nova, a água fica escura como óleo, mas há lampejos, pontos de luz que dançam sob a superfície. Alguns dizem que são peixes. Outros almas. A lenda conta que o rio carrega 7 nomes, 7 vozes que morreram chamando ajuda. E a cada século ele devolve uma, em forma de sonho, de vento ou de chuva. Em 1911, quando a cidade modernizou as margens e abriu as pontes, os trabalhadores encontraram ossos, pequenos, frágeis. Uns pareciam de criança. Foram recolhidos em silêncio e enterrados longe. Mas naquela semana o rio subiu, sem chuva, sem motivo. E quem viveu esse dia diz que o som da água era humano. A cidade, claro, explicou. Movimento de maré, fenômeno natural. Mas o povo não acredita em marés sem lua. O arroio se tornou fronteira entre 2 mundos. De um lado, o presente. Do outro, aquilo que o tempo não quis levar. E quando a neblina cobre tudo, ninguém sabe em qual margem está. Alguns religiosos tentaram purificar as águas. Lançaram cruzes, rezaram salmos, cantaram ladainhas à beira da ponte. Mas o rio não respondeu. Só fez um barulho mais fundo, como se risse. Os negros mais velhos, os que herdaram rezas de antes da escravidão, diziam que o rio não precisava de bênção, precisava de escuta, porque dentro dele o que havia não era maldição, era memória. Mãe Rita dizia, a água é o que resta do tempo. Tudo que o homem tenta esquecer, ela leva. Tudo que o homem nega, ela devolve. E ela tinha razão. Na década de 1950, quando construíram o aterro na beira, as escavadeiras pararam por causa de um barulho. O som vinha de baixo. Era como um tambor, regular, ritmado, profundo. Os engenheiros acharam que era falha no solo. Mas os operários se recusaram a continuar. Isso não é terra vazia, disseram, e deixaram as pás cravadas, viradas para o céu. Desde então, ninguém mais constrói sobre o arroio. A cidade cresceu para longe dele, como quem respeita uma ferida que ainda não cicatrizou. E há quem diga que, de vez em quando, a água sobe até as portas das casas, não para destruir, mas para lembrar. O rio lembra. Lembra de tudo. Do sangue que o tingiu, dos corpos que pesaram em seu fundo, dos gritos que ecoaram nas madrugadas, do fogo que caiu do céu. Um homem que fazia trilha certa noite ouviu uma voz, baixa, rouca, distante. Chamava o nome dele, 3 vezes. Quando olhou, a água estava parada, mas o reflexo era outro. Não o dele, mas o de um rosto escuro, com olhos que brilhavam como metal. Ele correu, e nunca mais voltou à beira do arroio. Há um ditado antigo em Pelotas. Quem bebe da água do arroio sonha com o passado. Alguns evitam até encostar. Mas outros procuram o sonho. Jovens curiosos, turistas, estudiosos. Vêm com câmeras, gravadores, lanternas, tentam capturar vozes e capturam.
Nos áudios há sussurros, respirações e uma frase repetida em tom de mulher. Não esqueçam o que fizeram. Essas gravações circulam em fóruns e rádios locais. Alguns dizem que é truque, outros milagre. Mas todos concordam numa coisa. A voz não é daqui. Tem algo de profundo, de submerso, como se viesse debaixo do tempo. O Arroio Pelotas é testemunha, e testemunha não dorme. Às vezes, de madrugada, quando o vento sopra e o sal pesa no ar, a água brilha, não como espelho, mas como olhar. E quem encara por muito tempo sente o coração desacelerar, porque o rio devolve. Devolve o que o homem deu a ele. O barão, dizem, ainda aparece ali, andando devagar pela margem, de chapéu na mão. O rosto envelhecido, mas os olhos abertos, olhando a própria culpa refletida na água. E atrás dele, uma figura feita de luz azul. Sempre a mesma distância, sempre o mesmo silêncio. O rio guarda ambos, o carrasco e o arrependido, porque o rio não julga, apenas mostra. Hoje, quem passa pela ponte antiga ainda sente o cheiro do sal, a umidade no peito e um frio que não tem vento. É o rio respirando. Alguns turistas perguntam o porquê desse nome, Arroio Pelotas. Poucos sabem responder. Mas os velhos sorriem e dizem, porque aqui tudo afunda, e o que afunda volta. Há silêncios que não são vazios, são cheios demais. Feitos de lembrança, de arrependimento, de tudo o que não coube nas palavras. O silêncio de Pelotas é assim, não é ausência, é presença. O tempo passou, os casarões se tornaram museus, as charqueadas viraram ruínas fotogênicas, o rio virou paisagem de cartão postal. Mas o que o tempo não entende é que há coisas que não envelhecem, e a memória é uma delas. Caminhar por Pelotas é ouvir o que não está sendo dito. As ruas largas, os paralelepípedos úmidos, as fachadas antigas que parecem assistir à passagem de cada geração, tudo ali observa. Tudo ali lembra. O vento carrega o cheiro do sal. Os sinos tocam às 6, como sempre tocaram. Mas há uma pausa entre os toques, um intervalo quase imperceptível, em que o som parece hesitar. É ali, nesse intervalo, que o passado respira. Os guias contam histórias, umas de amor, outras de assombro, mas há uma história que ninguém conta. Porque ela não precisa de boca para existir. É a história do que ficou. Nas manhãs de neblina, o Arroio Pelotas parece um espelho coberto por véu, e quem se aproxima sente a pele arrepiar. Como se alguém observasse por trás da cortina. Alguns dizem que é o vento, outros sabem que não é. O rio não dorme, a casa não dorme. E o silêncio que cobre a cidade é o mesmo que cobria as senzalas. Um silêncio espesso, vivo, carregado de nomes. Os mais antigos ensinam que, em certos lugares, a alma da terra se mistura com a alma das pessoas, e que, quando isso acontece, o esquecimento se torna impossível. Pelotas é um desses lugares. As histórias que ecoam por aqui não são apenas sobre dor, são sobre permanência, sobre o preço de construir prosperidade com sofrimento e sobre a redenção que vem quando alguém, mesmo séculos depois, se dispõe a ouvir. Porque ouvir é diferente de lembrar. Ouvir é permitir que a dor fale. No antigo casarão da beira do rio, as janelas foram reformadas, as paredes pintadas. Mas toda noite, às 3h14, o relógio ainda para. E quando para, o vento sopra, devagar, profundo. Como se o próprio tempo fizesse um suspiro. Alguns dizem que é coincidência, outros chamam de ritual. Mas quem já sentiu aquele ar gelado na pele sabe, não há acaso onde há memória viva. No cemitério antigo, as lápides de pedra escurecida se alinham como versos. Cada nome, um fragmento. Cada data, uma lembrança. Mas, às vezes, há lápides sem nome. E sobre elas sempre cresce capim verde, como se a terra protegesse os que não foram lembrados por ninguém. Há quem diga que essas almas anônimas são as mais fortes, porque pertencem a todos. Elas não vagam, não choram, não pedem justiça, apenas observam,
e em noites de lua refletem na água do arroio como pequenas estrelas caídas, acesas dentro da lama. O silêncio de Pelotas não é o fim da história. É o que resta depois que todas as histórias foram contadas. É o eco das palavras que ninguém escreveu, das vozes que o tempo não conseguiu apagar. Dizem que o perdão mora nesse silêncio, mas o perdão não é esquecimento, é lembrança em paz. E talvez seja por isso que o vento daqui é tão lento. Ele carrega memórias, mas com cuidado, como quem segura o rosto de alguém que amou demais. Se você passar por Pelotas um dia e o sol estiver baixo, pare por um instante à beira do arroio. Não tire foto. Não fale nada, apenas escute. Você talvez ouça passos, ou talvez ouça apenas o som da água. Mas se o coração acelerar sem motivo, é porque o rio lembrou de você. Porque todos os que passam por aqui deixam algo, um pensamento, um olhar, um suspiro. E o rio paciente guarda tudo. No fim, Pelotas não é uma cidade. É uma lembrança que aprendeu a ter forma. E toda lembrança que se recusa a morrer vira espírito. O espírito do sul. O espírito do sal. O espírito de um país que tenta esquecer, mas que em certos lugares ainda é lembrado pela terra. Então o narrador cala, o vento sopra e o silêncio preenche tudo. Porque a história acabou, mas a memória continua. E na beira do arroio, entre o som das águas e o murmúrio das árvores, a voz de Mãe Rita ainda se ouve, baixa, firme, eterna. Nada que foi feito com dor se apaga com o tempo. O tempo não cura. O tempo apenas ensina a escutar o que o coração sempre soube. O vento responde com um assobio leve. As águas brilham uma última vez, e Pelotas dorme, mas não em paz, em lembrança.